Bom, meu nome é Tiago de Lima Castro, eu escrevo a coluna Nerdices Filosóficas para o site RanoCast e aqui a gente vai fazer a resenha do livro Guia do Mochileiro das Galáxias, o volume 1 do Douglas Adams, que é o livro do mês do Clube de Leitura Nerd. Bom, o livro, ele, antes de realmente ser um livro, foi um programa de rádio que foi transmitido no ano de 1978. Posteriormente, em 79, foi lançado o primeiro livro de uma série de 5 livros que o Douglas Adams escreveu. Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar na resenha é que o livro é muito divertido. É de um humor assim fantástico. Quem gosta de assistir Monty Python vai se identificar plenamente com o livro. Muito interessante que ele tira sarro de uma série de coisas. Ele tira sarro, inclusive, do próprio mercado editorial enquanto você está lendo o livro. É muito legal. Vale a pena ler, você vai se divertir bastante. A narrativa é leve, você pega. Não é um livro que você vai. Não é um livro de lenta leitura, é um livro que você fica vidrado nele, quando começa não para mais, né? Então vale muito a pena lê-lo, muito legal. A história começa assim: o nosso amigo Arthur Dent amanhece um belo dia e descobre que vão demolir sua casa. Só que além de demolirem sua casa, nunca avisaram. Ele descobre que o projeto já está ali faz tempo. Ninguém quis avisá-lo, ninguém tratou, falou, não, os documentos estão disponíveis, toda aquela burocracia que acho que vocês também conhecem, né? A gente vivencia isso. E ele faz todo um protesto para evitar que a casa dele seja demolida. Só que não é somente a casa dele que vai ser demolida para construir uma via expressa. O próprio planeta Terra vai ser destruído para a construção de uma via expressa do hiperespaço. Então ele é salvo por um amigo que ele descobre ser alienígena, e aí tem todo o desenrolar da trama. Uma coisa que é muito interessante, que além de ser um livro de humor, onde o humor ao longo de toda a história ele sempre teve um aspecto muito crítico, né? Já na Grécia, as comédias gregas já tinham essa característica. Você pega as situações do cotidiano, extrapola ela ao absurdo para mostrar o próprio absurdo daquelas situações. E de uma certa maneira é isso que o Douglas Adams vai fazer em vários aspectos da sociedade, burocracia e tudo mais, na própria ciência, mercado editorial, uma série de coisas ali. E de uma forma, de maneira nenhuma chata, é tremendamente engraçado o livro. É humor puro, muito bom. Só que o que acontece? Naturalmente, um livro que fala de alienígenas, planetas sendo destruídos, é um livro de ficção científica. Mas o que é a ficção científica? A ficção científica é um gênero que foi se desenvolvendo com o próprio desenvolvimento da ciência a partir do Renascimento. Só que ele se estabelece enquanto gênero no século XIX, que é a mesma época em que a ciência se torna a principal via de conhecimento humano, se colocando inclusive contra outras formas de conhecimento. Naquele contexto, a ficção científica é uma coisa esquisita. Por quê? A ciência vai se contrapor à arte. A ciência vai se ver como algo essencial, fundamental na vida humana, e a arte, por outro lado, vai se ver da mesma forma. Há uma certa briga entre a ciência e a arte no século XIX. E a ficção científica? É ciência e é arte. Só que a ficção científica ela começa a ser levada excessivamente a sério pelos próprios autores de ficção científica. Por exemplo, a palavra robô surge nos livros do Isaac Asimov. Ela vai se levando a uma certa crítica científica, ela vai fazer proposições científicas, então ela vai se levando, de uma certa forma, a sério demais. É muito engraçado que até hoje, sempre quando se lança um filme, ou um livro, ou uma peça teatral, um tema de ficção científica, dentro desse, quer dizer, dentro do gênero ficção científica, uma grande discussão de muitos fãs é o seguinte: mas será que cientificamente isso é possível? Mas veja, é ficção.
Só que por ser ficção científica, para muitos fãs, ela tem que ser factível cientificamente também. Não deixa de haver uma certa estranheza ali nessa relação. Mas o que o Douglas Adams faz? Ele tira sarro disso também, porque ele faz uma ficção científica que por seu humor não se leva a sério, mas ao mesmo tempo ela se leva a sério porque ela faz uma certa crítica a certas coisas. Douglas Adams não é um cara que é contra a tecnologia, de maneira nenhuma, mas ele usa uma hipótese muito interessante. Sempre quando nós pensamos em ETs, alienígenas, a gente pode ver isso pelos grandes filmes. Ou eles são muito bons, são verdadeiros anjos salvadores da Terra, ou são praticamente demônios. E o que o Douglas Adams vai fazer? Qual que é a grande ironia do livro que vai gerar todo humor? Eles são exatamente iguais como nós. E esse fato é o que é a fonte de ignição da maioria das piadas, das tiradas que ele vai fazendo ao livro. Ele não trata alienígenas nem como seres necessariamente superiores, nem como necessariamente inferiores, maus, etc. Ele é como se a humanidade universal fosse uma só, com os mesmos defeitos, os mesmos problemas, e é isso que torna engraçado. As motivações, às vezes, muito mais banais do que a gente gostaria que fosse. É muito interessante, vale muito ler a pena. Nossa, a frase ficou linda. Vale muito a pena ler o livro, você vai se divertir muito, e nessa diversão ele vai também te levar a algumas reflexões. Mas assim, não é aquela coisa de... Eu falando dessa maneira, pode parecer que é um tipo de humor chato. Não. Você vai dar grandes gargalhadas lendo o livro. O único perigo, inclusive, de ler o Guia do Mochileiro das Galáxias é que as pessoas que estão à sua volta, de repente, vão te ouvir gargalhando. Então, se você fazer isso no ônibus, no metrô, é certeza, uma hora você vai dar umas gargalhadas, com certeza absoluta. E o livro também ele traz uma grande resposta. Sim, uma resposta fundamental a todos os anseios humanos. 42. Você deve estar me olhando agora, se você não leu o livro. 42? O que é isso de 42? Leia o livro, que aí você vai entender. E você viu que eu também estou com uma toalha, né? Por quê? Todo mochileiro das galáxias precisa de uma toalha. A toalha é uma das coisas mais importantes da sua vida. Não saia de casa sem ela. Mas por quê? Agora, desligue o vídeo, abra o livro e descubra. Bem, quando eu acabei o vídeo anterior, eu esqueci de falar sobre o filme. Eu tô com uma pauta anotada aqui do lado, esqueci de escrever para comentar sobre o filme, porque sim, o livro também tem um filme. Então, entre gravar tudo de novo e gravar um adendo e por edição juntar, prefiro gravar um adendo mesmo. Mas vamos lá. O filme gerou muita polêmica entre os leitores, por quê? Tem muitas liberdades. Eu, pessoalmente, não li todos os livros da série, li só o primeiro volume, do Teresia, né? Estou colecionando elas. Bom, mas... Então eu não tenho conhecimento para dizer, no filme eles tentaram representar o primeiro livro, tentaram pegar elementos de outros livros, não tenho conhecimento para fazer esse tipo de análise. Mas que informação... Tem mudanças ali que vão desagradar muitos leitores. Tem um quesinho de Disney ali e tudo mais. Agora, é importante a gente ver o filme com a mente aberta. O filme não é ruim. Ele é uma certa homenagem ao universo criado pelo Douglas Adams. Só qual que é o problema? Antes de ser um filme, era um programa de rádio. Nenhum de nós, a não ser que você tenha escutado a transmissão de rádio ou tenha achado alguma gravação, nenhum de nós tem como analisar o quanto uma adaptação do próprio Douglas Adams foi fiel ou não ao programa de rádio.
Uma série de piadas que ele faz durante o livro, uma boa parte do humor só funciona porque está escrito. Isso não tinha como adaptar. O próprio Douglas Adams começou a fazer o roteiro do filme. Chegou a fazer 2 versões. Boa parte pelo aquilo que eu pesquisei, boa parte desse material foi utilizado como base do roteiro. Então, necessitaria de uma pesquisa maior para saber até onde o roteiro do filme é do próprio Douglas Adams e até onde houve modificações. O que eu recomendo? Ver o filme com a mente aberta, ver o filme como uma homenagem. O filme não é ruim. É uma transposição muito difícil. Pegar um texto que não é um romance, a estrutura que o Douglas Adams faz ali não é exatamente de um romance, não é algo tão fácil de adaptar. A maioria das piadas, inclusive, são impossíveis de representar. A graça está em ler a maneira como ele escreve ali. E ele mesmo já tinha feito uma adaptação antes. Será que ele mesmo já não havia modificado? Será que essas modificações não são do próprio autor? Então, antes da gente ver o filme esperando ver uma adaptação fiel ao livro, coisa que é impossível de ocorrer em qualquer obra literária, isso a gente pode até discutir fazer um vídeo, sei lá, discutir isso em algum momento. Mas o filme em si não é ruim, pela mim não me desagradou. É completamente fiel ao livro? Não é. Tem mudanças ali, tudo, mas eu acho que ele funciona, uma bonita homenagem. E também tem esse elemento. Quanto do roteiro original do Douglas Adams, inclusive, que o nome dele está como roteirista e como produtor, se a gente prestar atenção nos créditos. Muito do trabalho ali deve ter tido origem no próprio trabalho do Douglas Adams, que morreu antes de conseguir ver o filme se materializar na tela, antes de começar a ser filmado, antes de acabar a segunda versão do roteiro. Ele escreveu uma versão, descartou, começou a escrever outra e morreu no meio do processo. Então vamos ver o filme como homenagem. É legal. Martin Freeman tá fantástico como Arthur Dent. Ele rouba bastante a cena, a interpretação dele é fantástica. Quando a gente conhece o trabalho dele, não é algo de ficar surpreendido. Então veja com a mente aberta. Eu diria até mais. Pense em 42 antes de ver o filme. Agora realmente o vídeo acabou.